Pirando Amigo orgulhosamente apresenta corrente elétrica e resistores. Bem, para começarmos a história, temos que lembrar do componente condutor. O condutor é um material que permite que haja fluxo de elétrons através deles. E o condutor possui elétrons livres. Podemos observar no desenho que só tem um fio, um pedaço de fio condutor, e ele tem elétrons livres. Ok. Se nós ligarmos a esse condutor um gerador, o que seria um gerador? Uma pilha, né? Podia ligar na tomada, mas por enquanto vamos ligar uma pilha. O símbolozinho aqui é de pilha, de corrente contínua. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Os elétrons que estavam livres no condutor começam a se movimentar. Ou seja, eles começam a circular. Esse condutor que tem um tracinho menor, esse lado do condutor que tem um tracinho menor, vou dizer que tem menor potencial. E o lado que tem um tracinho maior, observe, tem maior potencial. Então, se aqui é menor potencial, aqui é o lado negativo. Se aqui é o maior potencial, aqui é o lado positivo. Os elétrons livres no interior do condutor fazem o circuito, sendo repelido pelo negativo e atraído pelo positivo. No entanto, se voltarmos ao nosso estudo, o campo elétrico gerado vai ser no sentido contrário ao fluxo de elétrons, ok? Então, o campo elétrico vai determinar o sentido da corrente elétrica. Nesse capítulo nós vamos começar a estudar o que é corrente elétrica, o significado de corrente elétrica. A corrente elétrica, engraçado, ela é utilizada para mostrar o fluxo de elétrons no decorrer do tempo. Só que na representação, esse fluxo de elétrons, a corrente elétrica tem o sentido contrário ao fluxo de elétrons. A corrente elétrica sempre sai do maior potencial para o menor, seguindo o sentido do campo elétrico, ok? E é bom salientar que sempre vamos identificar o sentido da corrente elétrica como horário ou anti-horário, não para a direita, para a esquerda, de cima para baixo. A corrente tem que ser horária ou anti-horária, ok? A corrente elétrica é determinada por carga no intervalo de tempo. O que é uma carga elétrica? É um número de elétrons, né, sobre o intervalo de tempo. A carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19. A unidade de corrente elétrica é coulombs por segundo. Só que nós não vamos falar coulombs por segundo, nós vamos falar ampere. O símbolozinho é A. O símbolo da unidade de corrente é A. O símbolo da corrente é I. O símbolo da unidade de corrente é A. E aqui eu vou ter a representação do que vai fazer circular a corrente no circuito. Quem vai fazer circular a corrente no circuito vai ser um gerador de corrente contínua. Por enquanto, nós vamos estudar só a corrente contínua. Daqui a pouco eu vou mostrar a diferença e a outra corrente que existe. As unidades de corrente são ampere com os prefixos miliampere, milha é 10 a menos 3, microampere 10 a menos 6, nanoampere 10 a menos 9, picoampere 10 a menos 12. A outra forma de gerar energia é a energia que a gente pega na tomada da casa da gente. É uma corrente alternada. Observe, cada tempo a corrente está num sentido. Ó. Nesse primeiro aqui ela é positiva, depois negativa, depois positiva. E no Brasil, que a frequência é 60 Hz, a frequência muda 60 vezes por segundo. Nós vamos estudar essa corrente alternada lá em transformadores, indução, etc. Por enquanto, nós vamos estudar apenas a corrente contínua, que é fornecida por baterias, não é? Ok? Que pilhas, ela vai fornecer sempre a mesma corrente, com o mesmo valor, ok? Outra coisa, para finalizar essa parte de corrente aqui. A mesma quantidade de corrente que chega é a que sai. Por exemplo,
nesse ponto aqui está chegando 7 amperes. Nesse ponto está saindo 3 mais 4, 7 amperes. Então eu tenho meu circuito aqui, ó. A corrente que saiu aqui é necessariamente a mesma corrente que vai retornar, ok? Esse gerador aqui, ele funciona como um cara que vai otimizar o movimento dos elétrons, que a gente não vai falar mais de elétrons, a gente vai falar de corrente elétrica. Então vai possibilitar que haja uma corrente elétrica no circuito. E mesmo que o fio mude a seção, ó, aqui a área era muito maior que essa área. Mesmo que ocorra essa mudança de seção de área, nós vamos permanecer com a mesma corrente. As consequências da relação corrente-área nós vamos ver posteriormente.